O jurista Modesto Carvalhosa enviou ao Supremo Tribunal Federal um manifesto contrário à ascensão do ministro Dias Toffoli à presidência da Corte. O documento foi elaborado com respaldo de 233 mil cidadãos que assinaram uma petição eletrônica promovida pelo próprio advogado em 12 de julho. Carvalhosa aponta abuso de poder e desvio de finalidade no exercício das funções de magistrado por parte do ministro Toffoli, acusado também de defender explicitamente interesses de determinados partidos. Para o jurista, apesar de ser uma tradição no Supremo, não é o momento de se eleger o ministro mais antigo que não tem exercido a presidência da Corte. Ele citou o caso da escolha da ministra Laurita Vaz para a presidência do Superior Tribunal de Justiça, quando houve a quebra desse costume. Modesto Carvalhosa destaca a motivação para elaborar o manifesto. Ele age com total parcialidade a favor dos seus partidários do Partido dos Trabalhadores e de outros corruptos que ele manda trancar as ações, arquivar as investigações e todas as medidas necessárias para permitir que a corrupção continue florescendo no país. Ele é absolutamente a favor não só da corrupção, mas dos corruptos, inclusive no caso do Zé Dirceu, que é um réu reincidente específico, condenado a 30 anos por corrupção, e que ele soltou e que tem posse de passaporte para viajar no mundo inteiro. Modesto Carvalhosa aponta que o destaque dado às divergências entre a primeira e a segunda turma do STF é uma maneira de desviar a atenção do povo brasileiro. Para o jurista, as escolhas dos ministros de tribunais superiores deveriam ser feitas por meio de concurso público. A posse de Dias Toffoli como presidente do Supremo Tribunal Federal está prevista para ocorrer em 12 de setembro. Ao assumir o posto, ele deixa a segunda turma do STF, colegiado para o qual a ministra Carmen Lúcia retorna ao fim do mandato no comando da Corte. Professor Vila. O professor Modesto Carvalhosa lembra um pouco, no século XXI, o papel do Teotônio Vilela no final do regime militar. Ele fala o que muita gente gostaria de falar, né? Ele tem a coragem de remar contra a corrente. Lembra um pouco o Teotônio Vilela naquele momento histórico, tal, que foi chamado numa célebre música de Menestrel das Alagoas. Lembra também um professor que trabalha na Jovem Pan que fala o que o povo quer ouvir também. Tem bastante... É um grande jurista. É um grande jurista. Toffoli um grande jurista na área comercial, principalmente. Está trazendo para a cultura brasileira uma ideia que acaba com a corrupção completamente, que é a ideia de inserir uma empresa de seguro na relação entre as empresas que são licitantes e o governo. Aí o problema fica da companhia de seguro com as construtoras, por exemplo, com as empresas que fazem terraplanagem, etc. É uma ideia do professor Modesto Carvalhosa. Então é um homem um jurista muito respeitável. Apenas não sei, porque ele virou político no último ano, se ele está falando com alma de jurista ou com uma alma de político. Quando ele faz a referência ao Dias Toffoli, vamos só lembrar ao nosso ouvinte, quem nos assiste, né? Essa rotatividade, ela é tradicional e regimental. O que acontece é o seguinte: o vice-presidente, que no caso é o Dias Toffoli, vai ser o presidente. E o vice do Dias Toffoli será daqui 2 anos o presidente da Corte. Funciona assim. E na hora da votação ela é pro forma, ela é sempre 10-1, quando tem 11 presentes. O que vai ser presidente vota no que vai ser presidente. Então fica sempre 10-1. É assim que funciona a tradição relativamente recente do STF sobre essa questão. Em relação ao senhor Dias Toffoli, vale destacar o seu petismo. Não custa lembrarem, é importante ressaltar sempre isso. Ele foi 2 vezes, concorreu para juiz, fez o concurso para juiz no estado de São Paulo e foi reprovado. Tem de lembrar também que durante mais de uma década ele foi advogado do PT quando o José Dirceu presidia a quadrilha petista. Tem de ser lembrado também que ele foi subordinado na Casa Civil quando o José Dirceu foi ministro-chefe da Casa Civil entre 2003 e 2005. Portanto, ele tem uma ligação umbilical com o Partido dos Trabalhadores. Segundo ponto, ele não tem formação jurídica para chegar ao posto que chegou. Ele não tem especialização, não tem mestrado, não tem doutorado, não escreveu nada sobre o assunto. Ele saltou de um juiz reprovado para a Suprema Corte brasileira. Então é inacreditável. Ele não tem não é professor, etc, etc. Finalmente, tem alguns outros pontos que ele tem de lembrar, ele tem de esclarecer. Eu vou lembrar de um deles: a mesada de R$100 mil que ele recebe do escritório da mulher.
ele já recebeu 4,5 milhões, de acordo com a informação da imprensa. Posso dar todas as fontes. Ele está em silêncio, não respondeu. A revista Cruzeiro, uma revista eletrônica, fez uma reportagem que mostra que, inclusive, o banco não comunicou às autoridades. 100 mil por mês ia do escritório para ele. Ele recebeu já 4,5 milhões e ele se mantém em silêncio. Não, o senhor não pode ficar em silêncio. O senhor recebia esse dinheiro por quê? Qual a razão? É propina? Pergunto. E tem o direito de perguntar. Por que não? Aqui não é o absolutismo. Aqui é república. A revista está perguntando também. O senhor recebia por quê? Por que do seu silêncio? Por quem é que pagava o escritório de advocacia da sua mulher para repassar o dinheiro ao senhor? Quem? E por quê? O senhor tem de responder. Tem toda a razão o doutor Modesto Carvalhosa. O senhor envergonha o Supremo Tribunal Federal. Primeiro, como ministro. E mais ainda, vai ser uma vergonha para o Brasil ter uma pessoa presidindo a Suprema Corte e o Poder Judiciário, vale destacar, na linha de sucessão presidencial, inclusive, de acordo com o que determina a Constituição brasileira, sob suspeição, não só de petismo, que é grave, muito grave. Eu acompanhei o que o senhor fez na ação penal 470, que é uma vergonha. Se for o caso, o senhor pedir, eu posso listar, porque assisti todas as sessões, né? Escrevi, tem um livro meu sobre o mensalão, sobre o processo propriamente dito. E queria só destacar a mesada. O senhor tem de explicar da onde vinha esses 100 mil reais e por quê.